Olá, bom dia. O programa Saúde Você está no ar. Olha só, o programa está recheado de informações. Hoje vamos falar sobre câncer infantil, a importância do diagnóstico precoce e as chances de cura. Vamos conhecer a luta do pequeno Gabriel, que descobriu aos 8 anos de idade que tinha leucemia. Vamos saber como ele está reagindo ao tratamento. E olha só, você sabe como proceder em casos de engasgo? Vamos conhecer a manobra de Heimlich, que agora é lei e obrigatória no pré-natal das gestantes da rede hospitalar, tanto pública quanto privada. E mais, olha só, vamos saber quais os alimentos devem ser consumidos em dias mais quentes. As dicas no quadro Saúde em Dia. Então, fica comigo que o Saúde Você está no ar. Olha só que dado importante. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são registrados 12 mil novos casos de câncer infantil ao ano. Mas, segundo especialistas, as chances de cura são maiores quando a doença é diagnosticada de forma precoce. O diagnóstico de leucemia em Gabriel veio quando ele estava apenas com 8 anos. Ele ainda está em tratamento e na esperança de muita cura. Sem casos de câncer na família, Juliana não imaginava que o filho teria leucemia. A descoberta da doença foi em fevereiro deste ano. O diagnóstico foi bem difícil, porque a princípio era de fato as dores, do crescimento, a dor nas pernas. E quando ele se queixava, eu só olhava para ele e falava que ele estava medicado, que não era nada demais, que era dor do crescimento, ele estava tomando um anti-inflamatório passado pela pediatra e que ia passar. Mas aí não passou, as dores persistiram, foi quando a gente conseguiu investigar adentro mesmo da situação. E graças a Deus, tivemos um anjo nas nossas vidas, que é a doutora Gabriela Guedes, que é a oncologista dele, que foi ela que deu o diagnóstico para ele e abraçou a nossa situação completamente. Hoje, Gabriel está na fase final do tratamento. Do último ciclo, de fato, chegou. Estamos nele, graças a Deus, o último ciclo das quimioterapias, que são necessárias de estar constantemente no hospital. Nós fizemos a última quimioterapia venosa de Gabriel, passamos o dia todo no hospital e ainda temos pela frente, nesse ciclo, 4 injeções que são intramuscular e 2 intratecais, que são duas quimioterapias que são necessárias irem para o bloco cirúrgico para uma aplicação de líquor. Quem acompanha a criança é a pediatra oncologista Gabriela Guedes. Nas leucemias, o que é comum aparecer? Uma febre que de origem obscura, que a gente chama uma febre persistente, que a gente não sabe de onde está vindo. A criança ela sente dores ósseas, Então, uma dor que a gente não tem uma articulação inchada, E aquela criança sente dor no corpo inteiro, que foi isso que Biel teve. Uma febrinha que surgiu depois, Biel? Sangramentos, Então, hematomas que surgem no corpo em locais que não são sugestivos de trauma. E assim que descoberto, o tratamento deve começar. Para garantir a efetividade dos procedimentos, Juliana fez uma grande adaptação na rotina diária. Essas adaptações inicialmente foram bem difíceis, Porque a gente tinha uma vida social bem legal, de sair, de viajar, escola, trabalho, e a gente teve que adaptar tudo. E uma das adaptações foi a questão da rotina escolar dele. A escola abraçou completamente a nossa situação, o processo pedagógico de Gabriel, e nós conseguimos em casa seguir com a rotina pedagógica, fazendo todas as atividades, as provas propostas pela escola. Em relação à parte pedagógica, nós conseguimos atingir a meta que a escola passou para a gente. Em relação à nossa rotina social, eu tive que adaptar minha rotina no trabalho, porque, de fato, precisa de muita atenção, de muito cuidado. Tem dias que precisa ser carregado no colo, tem as questões das medicações que precisam de uma atenção maior. Em relação à rotina dele,
a gente diminuiu bastante esse convívio social, né, com as pessoas, com os familiares, devido à questão da imunidade. A gente precisou restringir bastante, né, na medida do possível. Quando a imunidade estava boa, a gente conseguia encontrar com os coleguinhas dele da escola, com nossa família. Quando não, a gente de fato se isolava pelo bem-estar dele. E na hora das quimioterapias, Gabriel dá uma dica para a criançada para ajudar no tratamento. Levo um brinquedo e escuto Elba Ramalho. Coisas sobre o chão dos rios. A meros devaneios todos a me torturar. Estamos aí desejando muito boa sorte, tá, Gabriel? Para você e para todas as crianças que fazem parte da ala infantil lá do Laureano, onde você faz o tratamento. E olha só, a manobra de Heimlich é utilizada para desengasgo de bebês e agora é lei e obrigatória no pré-natal das gestantes da rede hospitalar pública e privada. Mas você sabe como proceder em caso de engasgo? Veja como funciona esse procedimento. Agora tem uma lei estadual que exige que no pré-natal, tanto as mães que são assistidas pela rede pública de saúde quanto a rede privada tenham acesso à capacitação com relação à manobra de Heimlich. Então, essa manobra é essencial para desengasgo. A gente não tem muito acesso às informações de primeiros socorros nas escolas, então, pelo menos agora, essas gestantes vão poder acessar essa informação qualificada já no pré-natal. Hoje ainda é um pouco difícil o conhecimento do pessoal lá fora, né, da manobra de Heimlich, ou desobstrução de vias aéreas para crianças, né, bebê recém-nascido. Então a gente está tentando passar um pouco do conhecimento que a gente tem para o pessoal de casa, para que no caso de engasgo, popular engasgo, a gente tenha como agir da maneira correta até chegar a um socorro mais avançado. A gente está aqui com o nosso enfermeiro Célio, que vai mostrar para vocês a maneira correta de agir em caso de uma criança engasgada, certo? Pois não. Então nós estamos aqui com a criança, de repente ela apresenta aspecto de engasgo, né, com dificuldade de respirar. Você observa a boquinha dela, você consegue observar o objeto que está na boca dela. Caso isso não aconteça, você pega no queixinho dela, pode se pegar dessa forma ou com esses dois dedos. Apoia esse outro dedo aqui na região da clavícula da criança, coloque nessa posição no braço e dá leves pancadas na região escapular, aqui nas escápulas, nas costas da criança. Você dá 1, 2, 3, 4, 5. Caso a criança ela venha chorar, significa que ela desengasgou. Caso ela não desengasgue, você apoia a cabecinha dela, vira ela para o outro braço, faz compressões com esses dois dedos no centro do tórax da criança. 1, 2, 3, 4, 5. Ao mesmo tempo que uma pessoa vai fazendo as manobras, a outra liga ao 92 ou ao 93 para pedir ajuda. Você não pode esquecer. E não esqueça que essa manobra salva a sua vida, salva a vida do seu filho. É importante segurar, né, para ela não fechar a boca e retrair o objeto que era para sair. E às vezes a mãe, por desespero, pega a criança e balança, então não pode fazer esse movimento, porque acaba tendo lesão tanto na região da cervical da criança, do pescocinho, quanto nos bracinhos, nas articulações. Então não esqueça, mamãe, na hora de fazer essa manobra, coloque nos braços, observe se vê o objeto, não coloque o dedo dentro da boca da criança, porque é muito sensível. A região patelar, que é a parte de cima da boquinha da criança, é muito sensível. Com o seu dedo você machuca. Então olhou, não viu nada que dê para tirar de uma forma rápida, então você observou tudo direitinho, não deu para ver, pega a criança, vira ela dessa forma, 5 tapinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando o dedinho aqui para essa criança não escorregar, na hora que você bate para essa criança não escorregar dos teus braços. Bati 5 vezes, virei novamente, não chorou, 2 dedinhos no centro do tórax, 1, 2, 3, 4, 5. O bebê chorou, ele está salvo. Muito bem, isso é uma lei estadual, né? Então é importante todo mundo ter esse conhecimento para salvar crianças e também adultos, principalmente idosos. A gente vê que tem alguns que se engasgam com frutas, né? Algo até mais pastoso, ainda tem uma dificuldade de deglutição. Exatamente. O processo para uma pessoa adulta já é diferente, certo? A gente vai fazer a demonstração aqui para vocês também. Colocou a mão no pescoço, a gente sabe que a primeira certo? Feito isso, isso é o primeiro sinal de uma pessoa que está engasgada, é colocar a mão no pescoço, certo? Feito isso, o socorrista vai inclinar sua perna lateralizada entre as pernas da vítima, né, da possível vítima, certo? Vai fechar o punho,
certo? Fechou o punho com a outra, abraçou e vai fazer a manobra de Heimlich, que é o estilo J, para dentro e para fora, fazendo compressões até que a vítima possa ser desobstruída, certo? Assim, dando algum sinal que foi feito o desengasgo. Importante essas informações, né? E agora a gente vai falar uma coisa muito importante para os clientes da Unimed de João Pessoa. É que esse público pode contar com o Interna Fácil, que é um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Veja. Dado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Que dado surpreendente a gente apresenta agora. A cada minuto, uma mulher é agredida aqui no país. Uma violência verbal, emocional, deixam marcas profundas a uma vítima de violência doméstica. E como identificar os sinais? É o que a gente vai conferir agora. No Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. Aqui na Paraíba, nesse ano de 2023, já são mais de 10 mil medidas protetivas que são emitidas pelos órgãos da Justiça. É algo muito preocupante, mas ainda fica aquela questão, uma pergunta que todo mundo faz. Tem como evitar essa agressão? Tem como a gente identificar os primeiros sinais do agressor? Com base nisso, nós viemos tirar as nossas dúvidas com a psicóloga doutora Maiara Almeida, está aqui comigo. Maiara, há uma preocupação a respeito dos primeiros sinais, identificações de que estamos convivendo com um agressor. Tem como a gente observar isso? Sim, Sabrina, tem como, embora seja delicado, nem sempre muito claro, mas é importante que a gente comece a perceber esses sinais para evitar que as situações elas piorem, né? Então, alguns sinais, eles podem ser discretos, mas eles existem, né? Como, por exemplo, aumentar o tom de voz, diminuir o valor da mulher dentro da relação e fora da relação, diante de família, diante de amigos, ou seja, a gente não está falando necessariamente de uma violência física, mas uma violência verbal, uma violência moral, né? Que diminui, que coloca aquela mulher num lugar de pequenez, quando na verdade isso não deve acontecer. Nesse caso, até chegar à agressão, esses sinais podem desencadear mesmo algo que a mulher pode ali estar observando e tentar evitar. O que você recomendaria para não entrar em atrito com o possível agressor? Como que a gente poderia ter um comportamento para evitar, de fato, a agressão? Olha, eu sempre sugiro para as pessoas com quem eu converso, paciente, pessoas dos meus vínculos, que a gente sempre tenha rede de apoio. Então, a gente conversar, contar o que está acontecendo, registrar e informar que está com medo, que tem alguma coisa que não está legal, né? Porque no nosso íntimo a gente sente que aquela pessoa está tendo um comportamento que não nos favorece ou que nos deixa desconfortável. Agora, Maiara, também tem um outro questionamento. Nem sempre as mulheres conseguem identificar que estão convivendo com um possível agressor. Às vezes, inclusive, é muito comum colocar à disposição de que é o jeito dele. Como é que eu posso estar lidando com essa situação? Sim, esse comentário muito bom colocado, porque a gente ainda vive numa sociedade, né, que é regida por um machismo muito grande, né, onde o homem ele é forte, ele tem o poder, ele fala alto e grosso, e a mulher tudo é o contrário, né? Então a gente precisa entender que isso precisa ser desfeito, né? A gente tem crianças nascendo, meninas crescendo, né? Então mulheres estão aí entrando nesse nosso mundo. Então a gente precisa começar a desconstruir esse movimento que um dia começou, que ainda persiste, e a gente precisa organizar isso de forma melhor para oferecer outra realidade para as pessoas, para nossas mulheres, né? Para nós mesmos, porque eu sou mulher e estou falando sobre isso. Então, é importante que não se perca de vista, né? Que há um caminho, que é possível organizar, mas que é preciso que a gente tenha essa rede de apoio, que a gente ouça bem essas informações que chegam até nós, para que essa mudança possa acontecer. E você também já deixa outro gancho para a nossa pergunta. Doenças. Esse ambiente pode trazer doenças. Que tipo de doenças são mais comuns a acontecerem nesses ambientes que têm retratos de violência doméstica? Muito. É um efeito dominó. Por isso que é importante que a gente observe e, de fato, intervenha, né? É uma questão
humana e social. Todos nós somos responsáveis. Violência contra a mulher, a gente mede sim a colher. E todos os outros instrumentos que forem necessários. Então, as doenças que podem e que acontecem geralmente, né, a partir desse nível de estresse, além das marcas físicas, as marcas psicológicas que são esses adoecimentos, né, como depressão, um estresse muito profundo, transtorno de estresse pós-traumático. Então, traumas estão aí sendo acontecendo e cultivados, e esse tipo de cultivo não é uma coisa legal, né? Então, a gente precisa realmente intervir. E essa intervenção tem que vir com a rede de apoio, com o psicólogo, com todos os instrumentos de saúde que a gente tem disponível. É algo que a gente realmente tem que conversar e tem que colocar à disposição de vocês aí de casa essas informações. E há uma preocupação com relação à depressão. Porque muitas mulheres, quando chegam em determinadas situações de violência doméstica, elas perdem a graça, elas perdem o sentido da vida e muitas delas acabam adoecendo mesmo. A depressão está muito ligada a esses questionamentos de desequilíbrios familiares. Como é que o psicólogo entra nesse papel aí para tentar ajudar esse quadro familiar, Mayara? Muito interessante, porque muitas vezes o profissional, ele é a principal rede de apoio. Às vezes a família não pode ou não quer ou não consegue ajudar. Às vezes os amigos também não se sentem seguros e à vontade. Então, muitas vezes a mulher procura o psicólogo, vai contar as situações e o psicólogo acaba sendo o primeiro a saber. Então, também é um profissional responsável a fazer a denúncia e a proteger a mulher diante dessas situações, né? Para a gente finalizar, Mayara, além dos meus agradecimentos, eu gostaria que você, junto ao pessoal aí de casa, desse orientações e dicas para a gente ter uma família mais equilibrada, um ambiente de relacionamento mais equilibrado. Hoje todo mundo sonha em ter um bom casamento, ter um bom namoro, um bom noivado, passar por todas essas etapas sem ter o quadro da violência doméstica. Quais são as orientações? E meu muito obrigada. De nada. Bom, é importante que a gente lembre que a comunicação, ela é sempre transformadora, né? Aquilo que se fala pode atravessar a gente de diversas maneiras. Então, que a gente cuide daquilo que a gente diz, para que aquilo que o outro escuta também possa ser bem recebido, né? Então, é uma troca que precisa acontecer de forma justa e equilibrada, que a gente insista nessas trocas agradáveis. E depois desse bate-papo importantíssimo, a gente vai fazer uma pequena pausa. É rapidinho, a gente volta já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. A grandeza da Unimed João Pessoa tem mais cuidado para quem faz a cidade crescer, com o plano Unicidade Plus Empresarial a partir de R$ 161. Completo, com 2 hospitais, Espaço Vida e a melhor rede credenciada da Paraíba. Ah, contrate também o SOU, o serviço que deixa a sua equipe em dia com a segurança, a saúde e as obrigatoriedades do novo E-Social. Contrate já! Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.